Atos 4:31. Encontrou? Diga amém. Amém. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Diga, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Se assenta glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Cadê o tecladista para ficar comigo, gente? Fica comigo, santo. Não abandona, não. Olha para cá, por gentileza. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Paulo Furtado. Eu não sou parente do Anderson Freire, tá? É uma dúvida que sempre permeia a igreja, então já sando ela logo no começo. Estamos aqui para servir essa casa. Me sinto muito honrado de estar aqui neste congresso. Amém? Deus abençoe. Olha aqui. O texto que acabamos de ler é um texto da palavra de Deus, na qual vai nos dizer sobre a igreja de Cristo. Bem verdade é que Pedro e João, eles estão reunidos junto com o povo, mas quando lemos os versículos anteriores, nós vamos ver um Pedro e um João diferentes. O que acontece? Antes da descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2, o povo estava temeroso, o povo estava com medo, talvez escondido, acuado, mas depois da descida do Espírito Santo, eles não tinham mais medo, eles não tinham mais medo da morte, eles não tinham mais medo das ameaças, eles estavam dispostos a morrer, porque o Espírito Santo deu ousadia aos mesmos. E aí um camarada aqui foi curado, 40 anos, ele tinha 40 anos e foi curado. Aí agora Pedro e João estão de frente para Anás e Caifás, estão sendo interrogados acerca do homem que eles curaram. A pergunta das autoridades era: com que poder, com que ousadia? Eu acho interessante porque Anás, Caifás, João, Alexandre, todos da linhagem do sumo sacerdote, eles são homens que tinham conhecimento. Os versículos posteriores ali no final vai dizer sobre Pedro e João, e vai falar que Pedro e João eram iletrados, incultos. O versículo é do número 13. Dois camaradas iletrados, incultos, estão falando com os camaradas que detinham o poder no Sinédrio. A alta cúpula, aqueles que conheciam, que tinham sabedoria, que tinham conhecimento, que detinham a palavra, estão julgando a Pedro e a João, perguntando com que ousadia, com que poder vocês fizeram isso. Aí o versículo de número 8 vai dizer: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e no modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificardes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós e os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Ele vai continuar dizendo no versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu acho interessante esse negócio aqui, porque Pedro podia tomar a glória ali para si no momento, né? Fomos nós curamos ele. Mas ele vai dizer: não,
Eu vou aproveitar o momento e o povo reunido para dizer um negócio. Foi no nome de Jesus. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Foi no nome de Jesus. E ele ainda vai dizer mais: a quem Deus ressuscitou, ele vai dar a glória a Deus dentre os mortos. O mesmo Jesus que vocês crucificaram. E aí eu fico parando para pensar. Renovados pelo Espírito. O que é ser renovado? O que é renovo? Renovo é brotar. Renovo é brotar. Ressurgir, renascer, crescer. E eu fui parar para pensar sobre o renovo, sobre o brotar. Porque só dá para brotar aquilo que foi plantado, sim ou não? Me ajuda a pregar, irmão. Só dá para brotar aquilo que foi plantado, sim ou não? E o que foi plantado? Onde foi plantado? Para que foi plantado? Melhor, como foi plantado? Eu vou me utilizar de Bíblia e você, por favor, segure a sua, porque hoje vamos usar ela. Abre comigo, por favor. Mateus capítulo 11. Perdão, capítulo 15. O versículo é o de número 13. Mateus 15, o versículo é o de número 13. Você encontrou? Diga amém. Mateus 15, 13. O texto bíblico vai dizer: ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será? Olha para cá. Existe planta que Deus não plantou. Continua com a Bíblia aberta. Que planta é essa, Paulo? O maior questionamento, a maior dificuldade é entendermos que Jesus não veio para ser uma religião. Jesus veio para nos dar vida. A religião se preocupa com o que está do lado de fora. A religião se preocupa como você se porta, como você fala, como você se veste. A religião fala que você tem que demonstrar. A religião fala que os outros têm que ver. Mas o que Jesus veio trazer? O que Jesus veio trazer foi a lei de Deus. Que lei de Deus é essa, Paulo? A lei de Deus desde o Antigo Testamento nunca foi do lado de fora. Me prova isso, se prova. Vou usar um texto só para a gente continuar. Samuel está na casa de Jessé. Passa todos os filhos que estão em casa. Aí Samuel acha que é Eliabe. Aí Deus vai dizer assim: ô Samuel, não te atente para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. Tu contempla o que está por fora, mas quem contempla o que está por dentro sou eu. Vamos de Bíblia, capítulo 15, versículo 8. Jesus está falando para os escribas e para os fariseus: esse povo que me honra com os lábios, lábios é do lado de fora, mas o coração dentro está longe de mim há muito tempo. Não, versículo 9, para melhorar: em vão é a sua adoração, doutrinas e preceitos feitos por homens, está aí escrito, é só você ler. Qual é a diferença aqui, Paulo? A diferença entre a lei de Deus e a lei que os homens entenderam. Os homens interpretaram a lei de Deus de uma forma errônea. Que é isso, Paulo? Como você afirma isso? É bem simples. A lei de Deus não é para ser sacrificial. A lei de Deus não é para ser obrigatória. A lei de Deus é para ser prazerosa. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Eu chego em casa agora, e eu sempre falo isso agora ultimamente. Boto 10 mandamentos lá em casa. Viro para Cassandra e digo assim: amor, primeiro mandamento, você vai me amar. Segundo,
Você vai cozinhar para mim todo dia de manhã. Valha-me Deus que isso acontecesse. Terceiro, você vai me beijar todo dia. Do quarto em diante, deixa para lá, irmão. 10 mandamentos, tá? Depois de 6 meses, 1 ano, eu viro para ela e digo assim: amor, você me ama? Ela vai dizer: é claro que eu te amo, é o primeiro mandamento. Se eu não cumprir o primeiro mandamento, tu me bota para fora de casa. Diz: amor, você cozinha para mim porque gosta? Você me beija todo dia de manhã porque tem prazer? Não, o segundo e o terceiro mandamento. Se eu não cumprir o segundo e o terceiro mandamento, valha-me Deus do que vai acontecer comigo? Irmãos, olha para mim, por favor. Você acha que eu, como marido, vou gostar de ouvir da boca da minha esposa que ela não faz nada por prazer e tudo por obrigação? Sim ou não? Sim ou não? Não, né? Não. Filho, vou usar um exemplo aqui. Filho, você manda o filho fazer alguma coisa, ele vai de pirraça, vai obrigado. É bom? Não, né? Aí você manda ele fazer, ele faz com carinho, com prazer. É bom, né? Por que a gente acha que Deus gosta desse negócio de fazer por obrigação? Um Deus que não te sonda por fora, mas Ele te sonda por dentro. Aí o que eu, como marido, vou fazer para mudar essa história com Cassiane, com minha esposa? Eu vou amar primeiro. Eu vou beijar primeiro. Eu vou cozinhar primeiro. O que Deus fez para mudar essa história? Ele enviou Jesus, amou primeiro, beijou primeiro, cozinhou primeiro. Agora eu viro para Cassiane e digo assim: amor, por que você faz alguma coisa por mim? Ela vai dizer: porque nada do que eu faço chega próximo daquilo que você faz por mim. E esse é o entendimento de graça. Esse é o entendimento de por que nós fazemos alguma coisa para Deus. Porque nada do que nós viemos a fazer chega próximo daquilo que Ele já fez, enviando o Filho dEle para dar a vida na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. Eles interpretaram a lei de Deus de uma forma errônea, achando que a lei de Deus era do lado de fora. Você consegue botar na tela para mim? Consegue? Bota Hebreus 10:16 para mim. Hebreus 10:16. Se você quiser, abra, que a gente ganha tempo. Eu vou ler alguns textos. Hebreus 10:16. E este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias. Aqueles dias foi quando Jesus morreu, tá? Diz o Senhor: porém as minhas leis em seus, e as escreverei em seus. Coração é dentro ou é fora? Entendimento é mente. Mente é dentro ou é fora? A lei de Deus não é para estar do lado de fora, é para estar do lado de dentro. E o lado de fora? Para resultado daquilo que já está dentro. Eu não estou falando que fora não precisa mudar. Eu estou falando que fora vai mudar quando o que tiver dentro tiver transformado tudo. E acrescenta, pula o próximo versículo, 17. E não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Versículo 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado, porque toda a oferta foi feita na cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo valeu. Eu preciso entender que não são as minhas obras. A obra é resultado daquilo que já está em mim. Eu preciso entender que é por Ele, para Ele, todas as coisas. Então o que está plantado? Essa é a minha pergunta para iniciar. Daqui a pouco eu acabo, fica calmo. Porque para eu ser renovado, o início é o primordial. Renovo é o broto. Renovo é o crescimento. Mas dá para brotar se não for plantado direito? Não, né? Então toda a planta que meu pai não plantou será arrancada. Eu acho engraçado porque os escribas e os fariseus, os detentores da lei, entenderam da sua forma. Vão dizer assim: mas os teus discípulos não lavam a mão para comer? Aí Jesus vai dizer: mas o que mata não é o que entra, é o que sai. Aí a gente entende que o que sai é o que fala, né? O que eu falo por outro. Não tem nada a ver com isso. Os discípulos vão continuar sem entender. Só você ler o capítulo 15. Os discípulos vão continuar sem entender e Jesus vai explicar. Vai dizer: o que mata é o que já procede do interior do homem. É o que já está dentro. Isso é o que mata. O que está plantado aí dentro? Oh. O que está plantado aí dentro? A minha pergunta para você é isso: o que está plantado aí dentro?
Porque a questão aqui, em ser cheios do Espírito Santo, é para um propósito final. Entende o texto de Atos 4:31? Eles foram cheios para pregar, para falar, para viver a palavra de Deus. É ser cheio por um propósito. Tem muita gente que se engana. Não, vou ser cheio para pular, vou ser cheio para rodar, vou ser cheio para falar em línguas. Não. Isso é muito superficial perto daquilo que Deus quer para você para ser cheio. Tentaram mandar eles calarem a boca, eles falaram, como vamos nos calar diante daquilo que vimos e ouvimos? Resultado, diante daquilo que vivenciamos, o que nós vivemos não tem como mudar. Eu não consigo calar aquilo que eu vivo, eu não consigo parar de exalar aquilo que eu vivo. E nós precisamos entender isso. O evangelho não é teoria, o evangelho é vivência, é prática. Prática. Vivemos muito de teoria, enquanto na realidade, ele vai dizer, naquele dia, muitos dirão, Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu falei, no teu nome eu preguei. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque não vos conhecer, intimidade, vivência. Eu preciso entender que eu preciso viver com Ele todo dia. Eu preciso estar com Ele todo dia. Eu preciso ter intimidade com Ele todo dia. Não é só nos dias de culto, não é só nos momentos, nas horas do culto. Não. É todo dia, é vivência. Eu só consigo aplicar essa graça entendendo a fé que me leva a ela. Porque a graça é um favor imerecido. Nada do que eu faço ou deixo de fazer me faz ser merecedor da graça. Porque caso contrário, qualquer mérito que tivesse não seria graça, não seria imerecido. Seria dívida. Seria o que os homens entenderam como meritocracia da lei. Mas a graça tem um mediador. E o mediador da graça é a fé. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para toda boa obra, para que andássemos nela. Romanos 5, versículo 1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 2, pela qual também essa fé temos entrado a esta graça. A graça eu só consigo adentrar com a fé. Mas que fé é essa? Essa fé é uma fé aleatória? A fé que todo mundo tem? Porque todo mundo hoje em dia acredita em Deus. Todo mundo crê em Deus. O diabo crê e estremece, né? Que fé é essa que a Bíblia vai nos trazer? Essa fé é uma fé específica. Em que, Paulo? No sacrifício e na justificação pelo sangue de Jesus. Romanos 5, 28, por um homem o pecado entrou no mundo. Ou melhor, pela desobediência de um homem, o pecado entrou no mundo. Mas pela obediência de outro, nós fomos feitos justos. Quando eu entendo que não é por mim, é por Ele, tudo começa a funcionar. Então a fé é no Cristo, não em mim. E como eu vou entender e externar isso? Como eu vou viver isso? O próprio apóstolo Pedro vai dizer, o justo viverá da fé. Não é que ele vai ficar deitado numa rede, tomando uma água de coco, não. É que em tudo que ele fizer, dê certo ou não dê, tem fé. Vá para frente ou não vá, tem fé. Por quê? Porque eu não estou vivendo debaixo do acaso. Eu não acredito em sorte. Eu estou vivendo debaixo do caminho. Eu estou vivendo debaixo da graça de Deus. Eu estou trilhando aquilo que Cristo proporcionou para mim na cruz. É por isso que em Romanos 5, versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer, mas não nos gloriamos somente nisso. Nos gloriamos também nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz a experiência a paciência, a paciência a esperança. E a esperança não traz confusão, por conta do amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É por isso que Jesus vai dizer, a paz que eu vos dou, o mundo não a dá.
Por que isso, Paulo? Porque a paz não é uma questão externa, a paz é uma questão interna. Pode estar dando tudo errado do lado de fora, mas eu tenho a certeza que o quê? O meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Eu estou debaixo de um propósito, eu estou debaixo de uma chamada, eu fui comprado por um sangue e nada, nem ninguém vai conseguir impedir isso na minha vida. Eu não sei se estou me fazendo entender muito bem, mas você precisa entender isso. Não é pelo que você faz, é por Ele. É por isso que Paulo vai dizer. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, o domínio, o poder, a majestade para sempre, amém? Por isso que Paulo vai dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo, eu tenho que morrer para Ele viver. Porque se com Ele morremos, com Ele também ressuscitamos. E ressuscitar é renovo. Ressuscitar é brotar. Ressuscitar é erguer. Entende? Enquanto você achar que é por você, vai continuar do mesmo jeito. Mas quando você entender que é por Ele, tudo começa a andar. Paulo, você falou do que Deus não plantou. E o que é que Deus plantou? Gênesis 2:8. Nem precisa abrir porque você conhece. E Deus plantou um jardim no Éden. Entenda, é um jardim, não é uma floresta. É um jardim, jardim. Sabe o que é jardim? É um local pequeno, seleto, fechado. Talvez você está lá na tua casa, tem um lugar pequenininho lá. Você fala, olha, rapaz, fica bom aqui um jardim. Aí você vai começar a construir um jardim. Você vai investir no jardim. Você vai adubar o jardim, você vai plantar no jardim, você vai regar o jardim. O jardim não é do homem, o jardim é de Deus. O jardim é de Deus. O homem estava no campo, porque Deus já tinha feito o homem, formado o homem, idealizado o homem. Gênesis 1:26 vai dizer que Deus botou o homem no campo, na terra, dizendo, sujeitai e dominai. Ele tinha que dominar sobre tudo. Ele tinha que sujeitar tudo. Enquanto isso, Deus está fazendo um jardim. Deus acabou de construir o jardim, e pega o homem do campo e coloca dentro do seu jardim. Sendo que no jardim a missão é outra. Gênesis 2:15. E Deus disse para o homem que ele deveria lavrar e proteger. Diga, lavrar e proteger. Lembra? Foi plantado. Deus plantou. Agora o dever do homem é lavrar e proteger. Você tem um problema. Lavrar não é começar a iniciar nada. Lavrar é dar continuidade, execução ao que já se iniciou. Eu não preciso inventar nada. Eu só preciso continuar aquilo que Cristo já iniciou. Alguém entendeu? Quem não entendeu, eu vou continuar. Lavrar é dar continuidade àquilo que já se iniciou. Então entenda aqui. Dou continuidade àquilo que já se iniciou. Sendo que se eu te disser que Adão não lavrava. Que história é essa, Paulo? Bem simples. Adão está muito confortável. Ele está num jardim que é de Deus. E Deus toda tarde vem falar com ele. Imagina você. Da onde você tirou que ele não lavrava, Paulo? Irmão, se tem uma mangueira do lado da tua casa, tu sabe o que é manga, não sabe? Se ele lavrasse, ele ia conhecer o fruto da árvore que ele não podia comer. Mas ele não conhece. Por quê? Porque ele não lavra. O problema é que a gente está muito confortável porque vem para a igreja 3 vezes na semana. A gente está muito confortável porque agora está liderando, porque agora está dirigindo, porque agora está cantando, porque agora está fazendo, porque agora está acontecendo. E Deus está dizendo, meu dever para você é único. Lavra. Continua. Continua aquilo que eu plantei dentro de você. Continua aquilo que eu iniciei dentro de você. Continua aquilo que eu fiz brotar dentro de você. Continua aquilo. Continua. Mas sabe qual é o problema? O problema é que se não lavra, que sabe proteger. E sabe qual é o problema maior? É que quando vai lavrar, o que eu faço quando eu lavro? Eu vou pegar aquelas flores, aquelas plantas que estão demais. Você já viu o jardim, né? Jardinagem. Quando está demais, vai lá e poda, né? Você tira o que está demais e os buracos que tem, você acrescenta onde está faltando.
Se Adão lavrasse, ele conseguiria ter visão plena do jardim e proteger o jardim. Mas como não lavra, as flores estão crescendo. Aquilo que não deveria estar crescendo, está crescendo e não está sendo podado. O lugar onde não deveria estar faltando, está faltando. E Adão não está conseguindo enxergar. Eu estou falando de interior. Daqui a pouco eu chego lá. Aí no capítulo 3, no versículo 1 de Gênesis, a Bíblia vai dizer: e a serpente, que era um dos animais mais astutos do campo. Só para ressaltar, o que estava no campo era para ser sujeitado e dominado. Aquilo que deveria ser sujeitado e dominado no campo, não foi sujeitado e dominado no campo. E porque não lavrou e não protegeu, aquilo que era do campo, entrou dentro do jardim que era de Deus e tirou a intimidade do homem com Deus. O que é do campo que está invadindo o teu jardim? O que é do lado de fora que está invadindo o teu local de privacidade com Deus? O teu local secreto, o local que Deus te deu, o local que a tua mulher não entra, o teu marido não entra, o local que teus filhos não entram, o local que a tua mãe não entra, o teu pai não entra, mas você e Deus entra. Paulo, que heresia é essa que você está pregando? Não, vou explicar aqui. Mateus 6, Jesus vai ensinar a orar. Ele vai dizer assim: quando orar, não ora nas sinagogas com a mão para o alto, gritando para todo mundo ouvir, não. Se tiverdes um pedido ao Pai, entra no teu quarto, diga quarto. Tranque a tua porta e pede ao teu Pai em secreto, que teu Pai que secretamente estiver te ouvirá. Quando ele fala de quarto, ele não está falando de quarto. Que isso, Paulo? Porque ele não está falando de um espaço físico. Porque talvez se alguém mora numa kitnet, junto com a família, tem muita gente, não dá para trancar, não dá para orar. Não vou ter intimidade com Deus porque não dá para trancar lá em casa. Quando ele fala de quarto, ele fala de casa, amém ou não amém? Me ajuda, irmão. Quarto é um cômodo da casa, amém ou não amém? Quando ele fala de quarto, ele fala de casa. Quando ouvimos ou lemos na Bíblia casa, casa representa vida. Quando ele fala de quarto, ele fala de um cômodo da casa. Se casa representa vida, quarto é um espaço específico na vida do ser humano, na qual o homem tem para falar com Deus, o seu jardim. Porque depois que Adão foi expulso do jardim, o jardim não é mais fora, o jardim é do lado de dentro, é um local secreto. A tua mulher não entra, o teu marido não entra, os teus filhos não entram, a tua mãe não entra, o teu pai não entra, o vizinho barulhento não entra, mas você consegue entrar e Deus está lá. Mas Deus, para o jardim tá bom, tem que lavrar e proteger. Será que você está lavrando e protegendo? Sabe aquele vazio que nada preenche? Aí você acha que vai preencher com namoro, com mulher. Aí você namora quantas for, não preenche. Aí você acha que vai preencher com homem, você fica quantos for, não preenche. Aí você acha que vai preencher com o vício, a droga, não preenche. Depois que o efeito passa, o vazio continua lá dentro. Aí você acha que vai preencher com alguma outra coisa, com álcool, com dinheiro. O dinheiro também não preenche. Conheço gente que ganha muito dinheiro e não consegue preencher esse vazio. Por quê? Porque esse espaço está programado e tem dono. Qual é o dono? O dono dele é Deus. O jardim quem plantou foi Deus. Quem plantou foi Deus. Emanaraia, calabaracia. Ô Paulo, eu estou na igreja e estou com esse vazio. Então está na hora de começar a lavrar e proteger. Está na hora de começar a tirar aqui. Emanaio, chebre, a fáscia. É começar a tirar aquilo que está demais e começar a acrescentar aquilo que está faltando. Ô Paulo, mas isso foi só com Adão quem disse. Lê o capítulo 4 de Gênesis. Está lá Abel e Caim. Aí Deus vai virar para Caim e vai dizer assim: Caim, se bem fizeres, não serás aceito. Mas se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, diga a porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar, diga dominar. Se está na porta, está do lado de fora, sim ou não? Dominar, tudo que está do lado de fora tem que ser sujeitado e dominado. Nós temos dificuldade de sujeitar e dominar aquilo que está do lado de fora. E aquilo que está do lado de fora entra dentro do nosso local de intimidade com Deus, que é o nosso jardim, que Deus plantou. E todo dia quer tirar a nossa intimidade com Deus.
aquele momento de ira, de raiva, de cólera. É por isso que a Bíblia vai dizer, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. É porque é todo dia. Vamos lá que eu tenho que acelerar. Foi ele quem plantou. Mas para renovar, para chegar a brotar, não adianta só plantar. Adianta? Não, ele plantou. Aí agora precisa regar, sim ou não? Regar é molhar, encharcar. João, o capítulo é o de número 7. O versículo é o de número 37. Você põe para mim? João 7, 37. João 7, 37. Perdão, 38. O texto bíblico vai dizer: quem crê em mim, só para ressaltar, é o que eu falei, não é obra, é fé. Por quê, Paulo? Porque obra é resultado. A partir do momento que eu tenho fé, que é por ele, que não é por mim, as minhas obras vão mudar. Porque quando eu tenho fé, eu adentro a graça. Quando eu adentro a graça, eu sou salvo. Quando eu sou salvo, as minhas obras mudam. Eu não mudo porque eu entrei na igreja, eu mudo porque eu sou salvo. As obras mudam porque eu sou salvo. As obras que são mais, as obras ruins, elas mudam porque eu sou salvo, não porque eu estou na igreja. É porque você vê um monte de gente com obrigação. Ah, eu não faço porque eu sou da igreja, eu não bebo porque eu sou da igreja, eu não fumo porque eu sou da igreja, eu não me prostituo porque eu sou da igreja, eu não adultero porque eu sou da igreja, eu não faço porque eu sou da igreja. Aí uma hora cansa de ser da igreja e sai. Por quê? Porque não faz porque é da igreja, é obrigação, eu não posso fazer. Mas quando você entender que você não é da igreja, você é a igreja, e segundo, você não faz não porque você é a igreja, mas sim porque você é salvo, e todas essas coisas que eu falei são obras mais, eu não faço porque eu sou salvo. Então eu vou entender o seguinte: eu posso fazer, mas eu não faço porque eu amo mais aquele que deu a vida por mim na cruz do Calvário. Eu até posso, mas eu não faço porque ele deu a vida e me pagou um alto preço, me comprou. Emaná, Saraia. Eu nem mereço, mas ele me alcançou com a sua graça e me salvou, e por isso é que eu não faço. Aí eu acho interessante esse texto, olha só. Ele vai dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura. Não é como os homens dizem, não é como os homens interpretam, não é como os homens pregam, não é como os homens acham, não é como os escribas e os fariseus impunham ou falavam com obrigação, não. É como diz a Escritura: rios do seu interior correrão rios de águas. Rios de águas. Da onde? Diga, do seu interior. Diga, do seu interior. Não é do lado de fora, é do seu interior. Ele plantou. E aí agora você crê. Você crê por quê? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário e salvou a tua vida pelo sangue. Aí quando você crê, como diz a Escritura, não é com religiosidade, não é com imposição. Por que você está falando tanto de religiosidade e imposição, Paulo? É bem simples, olha só. Lê Mateus, consegue botar para mim? Mateus 23, 4. Mateus 23, 4. Mateus 23, 4. Lê Mateus 23, 4, depois eu vou ler Mateus 11, 28. Mateus 23, 4 vai dizer o seguinte. Ele está falando dos escribas e dos fariseus, tá? Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Ele está falando dos escribas e dos fariseus. Os escribas e fariseus impunham uma lei, uma obrigação sobre os homens, que eles mesmo com o dedo não conseguiam movê-lo. Botavam fardos pesados sobre ele. Agora bota Mateus 11, 28 para mim. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Olha aqui, você vai entender tudo isso aqui que eu estou pregando. Eu acredito que você vai entender, eu creio. Olha o que diz Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, em algumas traduções sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo 29.
29, pode pular. Versículo 29, vamos meu filho, deixa Deus te usar aí. Versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas. O 30 para fechar, ele vai dizer, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os homens querem botar peso, mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, há 2 jugos. O primeiro jugo é individual, o homem carregava um pedaço de madeira nas costas para dividir o peso. O segundo jugo é um jugo que era usado por 2 animais, 2 bois, um pedaço de pau no meio de 2 animais, na maioria das vezes utilizado para arar, para plantar e para a produção ser mais rápida. Ele vai dizer, olha, tomai sobre vós o meu jugo. Por quê? Porque o meu jugo é suave. O jugo era para ser dividido para mim e para você, mas eu paguei todo o preço na cruz do Calvário, então é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Toma. Não é para ser pesado, é para ser por amor. Não é para ser sacrificial, é para ser por amor. Deus não precisa fazer nada, Ele já fez. Eu só preciso entender que Ele já fez. Ah, Paulo, mas eu quero vitória. A vitória já foi comprada na cruz. Eu tenho dado um exemplo, eu tenho pregado para jovem. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Você já comprou alguma coisa no Mercado Livre que demorou para chegar? Às vezes você paga um negócio, você acabou de pagar um negócio e ainda não chegou. Está acontecendo isso comigo agora. Está vendo? Está acontecendo comigo agora. Vou para a segunda parcela do negócio que eu comprei e ainda não chegou. Já passou, pagou 3 aqui, não chegou. É isso é evangelho. A tua vitória já foi comprada na cruz. Só o correio que está atrasando para chegar. Deus não precisa fazer mais nada, irmão. Sabe qual é o nosso problema? Perdão falar o termo assim. É que nós menosprezamos o sangue de Jesus. O que é uma casa, um carro, uma porta de emprego, uma porta de faculdade, um concurso público, um namoro, um casamento? Perto do sangue de Jesus, nada. Se Deus não nos negou o sangue de Jesus, o que é isso? Mas sabe qual é o problema? O nosso coração está em tudo isso. Quando o nosso coração estiver no sangue, todas essas coisas vão ser acrescentadas sobre a nossa vida. Quando eu entender que não é por mim, é pelo sangue. Pelo sangue. É pelo sangue. Vamos continuar, vamos caminhar. Então os homens ataram fardos pesados. E qual é o problema? O problema é que se eu me justifico pela lei que os homens entenderam, não a lei de Deus, tá? Eu me separo de Cristo. Gálatas 5, põe para mim, meu filho. 1, 2, 3 e 4. Gálatas 5. Para você não achar que eu estou pregando algo da minha cabeça, algo pensado, não. Gálatas 5. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente ao jugo da escravidão. Versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Versículo 3. E de novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Versículo 4. Separado estais de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça decaíste ou tendes caído, dependendo da sua tradução. Então, se eu me justifico, e essa lei aí é obras, tem algumas traduções que ainda fala, separado estais de Cristo, vós que vos justificais pelas obras. Se eu acho que é porque eu faço, não, Deus só vai me dar se eu fizer. Irmão, quando eu acho que Deus vai fazer alguma coisa pelo que eu estou fazendo, é a mesma coisa que eu falasse, eu não precisava de Jesus. Eu poderia pagar pelos meus pecados. Porque eu estou me auto-justificando. A questão é o valor que nós damos ao sacrifício que Ele já fez. E isso que vai se avalia. Qual é o valor que você tem dado ao sacrifício que Ele já fez? Eu vou repetir. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Não é forçado, flui.
Não é pelo Paulo. O Paulo não é bom, não. O Paulo é um cano enferrujado, velho. E o pior de tudo, se tiver com pesos por cima, a água não vai conseguir correr. A água que está aqui vai ficar parada, vai começar a feder, vai começar a virar lodo, vai começar a virar lama. Mas quando eu tiro todo o peso, porque ele levou sobre si, e deixa a água correr, entendo que não é por mim, é por ele. A água corre, purifica, restaura, liberta, limpa, renova, começa a me fazer brotar. E acima de tudo, começa a fluir para quem está ao meu redor. O que isso tem a ver com Atos 4? Se você ler Atos 4, você vai ver que por conta do discurso de Pedro, junto ao Sinédrio e aos homens, acrescentaram-se à congregação mais de 5.000 homens. 4.000 ou 5.000? 5.000. 5.000 homens, tá? Por quê? Porque eles não conseguiam parar de falar daquilo que eles viram e ouviram. Ouve isso aqui, por favor, já estou terminando. Os 5.000 homens se acrescentaram dentro do Sinédrio, depois de ouvir o discurso de Pedro, que estava sendo interrogado para quererem afrontar eles, só porque eles não conseguiam parar de falar daquilo que viram e ouviram. Vivência. Sabe quando? Você imagina Pedro marcando evangelismo todo domingo 3 horas da tarde? Não, né? Por que Pedro não marcava evangelismo todo domingo 3 horas da tarde? Porque ele não precisava marcar. E por que ele não precisava marcar? Porque as pessoas fluíam a água. Vou melhorar, vou dar um exemplo bem prático e simples para você. Você está com dor de dente, tá? Teu dente está doendo muito, está doendo a mandíbula, está doendo a cabeça. Aí você toma um remédio. De 1 a 2 minutos a dor passa. Remédio é bom ou não é? Sim ou não? Sim, né? Aí para alguém do teu lado com dor de dente, você faz o quê? Indica o remédio, sim ou não? Você nem pode fazer isso, mas indica o remédio, sim ou não? Alguém te pediu para indicar? Alguém te pagou para indicar? Alguém colocou uma arma na tua cabeça para tu indicar? E por que você indicou? Porque foi bom para você, né? Quando o evangelho for bom para você, você vai compartilhar com os outros sem ninguém precisar te pedir. Quando eu viver, eu não vou conseguir parar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E as pessoas vão ser contagiadas. Obrigado. Eu preciso entender que evangelho é vivência. Às vezes perdemos muito tempo querendo conhecer demais. E eu não estou falando contra conhecimento, tá? Porque a partir do momento que eu começo a viver o evangelho, cada dia eu quero mais dessa palavra na minha vida. É por isso que Deus vai dizer: antes medita nela de dia e de noite, Josué. Porque eu vou ter fome, eu vou ter sede de Deus, eu vou ter vontade de Deus. Mas aí as pessoas ficam com tanto conhecimento discutindo. E fluir que é bom? Nada. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, para você não achar que sou eu que estou falando, tá? Romanos 12, 3. Ele vai dizer: mas não saibais mais do que convém saber. Saibais na medida de fé que Deus repartiu a cada um de vós. Fé é vivência, lembra que eu falei? Eu tenho que viver isso todo dia. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: mas crescei na graça e no... Porque graça é vivência. Não menosprezando o conhecimento, porque é uma balança, graça e conhecimento. Mas a partir do momento que eu estou crescendo na vivência, isso me dá sede, anseio cada vez mais de conhecer o meu Senhor. Eu quero conhecer Jesus, eu quero saber mais de Jesus, eu quero aprender e trilhar os caminhos de Jesus. Vivência, graça. Aquilo que você vive, nenhuma teoria vai conseguir tirar. E por favor, eu não estou falando aqui de experiências de sobrenatural, de milagre. Estou falando de experiências simples. Eu fui encontrado por essa graça dia 13 de agosto do ano passado. Eu estava estudando, eu achava que eu era bom para estudar, né? Prego desde os 12, viajando para um monte de lugar, pregando em um monte de congresso. Eu achava que eu era bom, estou pregando bem, cantando, vira cover do Anderson Freire, né? Até que Deus me fez entender que eu não era nada, que eu não mereço nada. Mas porque Ele veio e morreu e a graça dele me alcançou.
Oh, é por isso que nós estamos aqui. Renovo vai brotar. Termina agora, que a hora já foi embora. Eita, o relógio nem sei. Plantou. Deus plantou. Eita. Deus plantou. Eu continuei lavrando, protegendo. Deus regou. A água vem através da fé no Filho. Naquilo que a Escritura diz sobre o Filho. Está fluindo a água, está corrente. Essa água corrente vem direto do trono, né? E agora eu preciso crescer, brotar, ser o renovo, nascer. Sim ou não? Sim, né? Então vamos lá, João 3. João 3:3. Já está ali. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Diga, ver o reino de Deus. Diga, para ver o reino de Deus, eu preciso nascer de novo. Continua, bota o 4 para mim, filho. Bota o 4 para mim. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Versículo 5. Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar, diga entrar, no reino de Deus. Diga entrar no reino de Deus. Olha para cá. Jesus vai olhar para Nicodemos, vai dizer assim: vou te dizer um negócio. Para ver o reino, tem que nascer de novo. Aí Nicodemos, tá? Conhecedor, patente alta, vai dizer: como é que eu vou nascer de novo? Fora, eu estou velho. Fora, eu tenho que voltar, entrar no ventre da minha mãe? Aí Jesus vai dizer: ô Nicodemos, em verdade te digo, que se não nascer da água, a água não é batismal, é a água que eu acabei de falar, tem que fluir. E do Espírito é vida. Se não for dos dois, você não vai conseguir entrar no reino de Deus. E a manifestação desse reino não é no céu, é aqui na terra, na tua vida. Não, as pessoas não vão entender. Pode estar acontecendo tudo na tua vida, mas você tem paz. Isso é coisa que vem do reino. Isso é coisa do Espírito Santo, sabe? Mas te xingou, mas te bateu, mas falou contra você, mas você era doido e não ia deixar fazer isso, não. Mas agora eu tenho paz, eu tenho temperança. O reino, manarachandaraia. O reino está aqui dentro. O reino está aqui dentro. Vou terminar agora. Nasceu. Eu entendi que é pela água. A água que vai te fazer brotar. A água que vai te molhar, a água que vai te regar. Essa própria água vai te fazer entrar no reino através da água e do Espírito. Mas agora você precisa crescer, sim ou não? 1 Coríntios capítulo 3, versículo é o de número 6. 1 Coríntios 3, 6. 1 Coríntios 3, 6. E agora eu termino. Eu juro que é o último texto que eu leio. Antes eu ficava estudando, pastor, quebrando a cabeça para fazer 40 minutos de mensagem. Para ter uma questão histórica no começo. Hoje em dia, se deixar, eu vou pregar e vou embora. Glória, para ver se você estava ligado, viu? Eu vou embora. Eu fico falando 1 hora, 2 horas. Aí acabo de pregar, ainda vem alguém, mas e se aquilo e aquilo outro? Aí me pergunta, aí eu vou responder, aí senta, aí fico mais 1 hora, 1 hora e meia, aí ela fala: tu não cansa não? Eu falo: flui, é diferente, dá prazer. Dá prazer, eu não consigo não falar, você fica cansado de falar. 1 Coríntios 3, 6. Eu plantei,
Apolo regou, mas o crescimento veio de... Ou talvez mais Deus deu o crescimento, né? Fala, quem dá o crescimento é Deus. Você só vai conseguir crescer se for plantado por Deus, regado pela água e a fé no Filho, e entender que você só vai crescer ou florescer se você nascer de novo, através da água e do Espírito. Mas o melhor de tudo, olha o versículo 10 e o versículo 11, e aqui eu fecho. Olha o versículo 10 e o versículo 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é foi plantado. Enquanto você achar que é por você, não acontece, não flui, não vai para frente, fica parado, não progride, não renova, não sente, não flui. Mas quando você começar a entender que o fundamento é Cristo, oh glórias a Deus, começa a crescer, começa a fluir. Aí tem gente que não sabe, mas como é que está acontecendo? Não, eu não esperava vir de você, esperava vir de outra pessoa, mas está crescendo. Por quê? Porque o fundamento não sou eu, o fundamento é Cristo. Enquanto você não entender que Deus não divide a glória dele com ninguém, o que é isso, Paulo? Deus não vai fazer nada na sua vida para você se vangloriar. Deus só vai fazer quando você entender que não é por você, é por Ele. Porque quando acontecer, você vai dizer, pode ter acontecido, mas foi Deus quem fez, foi através de Cristo, foi o sangue dele na minha vida. Eu não vai te dar nada para você esfregar na cara dos outros. É por Ele, é por Ele. Acabei, fica de pé por gentileza. Para que isso tudo, Paulo? Eu fui o primeiro dia, né? Então eu tinha que explicar a questão do fundamento da questão, do plantar. Ah, por que você falou sobre isso tudo para falar do Espírito? Porque o Espírito tem uma finalidade final. Você lembra de 3:41? Depois de serem cheios pelo Espírito com intrepidez, eles foram pregar ou para pregar a palavra de Deus. Para você entender isso, você precisa viver. Eles não conseguiam parar de falar daquilo que viram e ouviram. Então precisa entender por quem foi plantado, para que foi plantado, que água te rega, o que vai te fazer nascer de novo, o que vai te fazer brotar e, acima de tudo, o que vai te fazer crescer. Foi isso que eu falei aqui essa noite. Por quê? Porque se o motivo foi errado, se a motivação foi errada, uma hora você pensa em parar, uma hora você pensa em desistir, uma hora você quer jogar tudo pro alto. Mas se a motivação for Cristo, a vontade de parar até vem, mas você entende que você não faz por você, você faz por Ele. Então vamos continuar.